Os médicos Antônio Luiz Macedo e Leandro Echenique, ouvidos pela TV Globo, disseram em mensagens que o comparecimento a debates depende apenas dele, ou seja, do ponto de vista clínico, ele está liberado. Os médicos afirmaram que há pacientes que com colostomia ficam fragilizados e que tem pacientes que toleram bem. O médico acrescentou que, como a colostomia é recente, depende de como o candidato vai se sentir muito tempo fora do ambiente domiciliar. A colostomia é um procedimento que liga uma parte do intestino à parede do abdômen para criar um novo trajeto para fezes e gases, que ficam armazenadas numa bolsa externa. À tarde, o candidato disse que não se sente em condições físicas de ir ao debate em função da bolsa de colostomia. Eu estou me sentindo bem, temos as restrições pela gravidade exatamente da lesão. Foram aproximadamente 15 centímetros a facada, perdi 2 litros de sangue no mesmo dia, cortou vários pontos do intestino, inclusive o grosso, onde espalhou fezes por toda a região abdominal, e a restrição é bolsa de colostomia. Então, eles até dizem, né, que eu poderia comparecer a um debate, mas teria muita chance de ter uma recaída, um problema, e ter que voltar ao hospital. Então, conversando com a minha família, em primeiro lugar, a minha saúde. Afinal de contas, não adianta ser presidente sem saúde. Jair Bolsonaro também falou sobre sua intenção de unir o Ministério da Agricultura com o do Meio Ambiente e disse que isso não prejudicará a necessidade de preservação de áreas como a Amazônia. Olha, a Amazônia tem que ser preservada, ninguém discute isso aí, mas temos problema na Amazônia. As enormes reservas indígenas, que há muito tempo, a autodeterminação dos povos indígenas, ao entrar nesse caldeirão, nós podemos ter novos países dentro do Brasil. Temos que nos preocupar com isso. Na visão de Bolsonaro, a junção dos 2 ministérios não dificultará a defesa do meio ambiente, principal preocupação dos ambientalistas, mas reiterou que seu desejo é acabar com as disputas que diz haver hoje entre as duas áreas. Não dificulta, porque eu poderia botar uma pessoa do mesmo perfil ideológico na agricultura e no meio ambiente, não dificulta em nada. Agora, o que não pode continuar acontecendo? É uma briga entre ministérios. Então, um partido indica o ministro do meio ambiente, o outro partido indica lá para a agricultura, e os problemas estão aí. É a indústria da multa, é para você tirar uma licença ambiental, que, lógico, você tem que fazê-la com bastante cuidado, mas não pode levar 10 anos ou simplesmente não se conceder uma licença ambiental. Essa forma xiita de tratarmos o meio ambiente que eu estou preocupado. Agora, sou sim uma pessoa interessada em preservar o meio ambiente. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirmou que a disseminação de mensagens falsas nas redes sociais não convém à democracia. Ontem, a presidente do TSE pediu serenidade às candidaturas de Jair Bolsonaro e de Fernando Haddad. A ideia de reunir os dois lados foi da própria presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber. Estavam presentes os ministros do Supremo e do TSE, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. A ministra pediu aos advogados das 2 candidaturas à presidência serenidade, compromisso contra a violência e contra a divulgação de mensagens sem fundamentos atacando as urnas. O advogado de Jair Bolsonaro disse que as mensagens falsas são preocupação da campanha e que o candidato quer que os casos de violência sejam apurados. Eu penso que só o fato de nós estarmos aqui dialogando já é uma vitória, sem dúvida alguma. Um dos coordenadores de campanha de Fernando Haddad disse que é importante descobrir a origem das mensagens falsas, as fake news. A disseminação de fake news dessa forma, ela deforma a democracia brasileira. Ela altera o resultado eleitoral. Os representantes dos candidatos também fizeram sugestões à ministra. Entre elas, que Rosa Weber faça um pronunciamento com uma mensagem de confiança de que as urnas são seguras. Uma das preocupações do Tribunal Superior Eleitoral é combater as contestações à votação eletrônica, muitas propagadas por meio de fake news. Hoje, os advogados das campanhas de Bolsonaro e Haddad também se reuniram com a Procuradora-Geral Eleitoral. Raquel Dodge afirmou que a disseminação de conteúdo falso nas redes sociais não convém à democracia. Uma democracia não pode haver censura, mas é preciso também que não haja abuso, não haja ilícito no modo como as pessoas se expressam, no modo como elas convencem os demais vizinhos, eleitores, a apoiar um determinado candidato, e também não pode haver uma cooptação viciada da vontade eleitoral.
O ministro Edson Fachin pediu fair play para que os candidatos sigam as regras do jogo. Pratiquemos o fair play, que significa cumprir e fazer cumprir as regras do jogo. Haverá um Estado a gerir e uma sociedade a atender em todas as manhãs seguintes ao pleito eleitoral. Com segurança e transparência, a Justiça Eleitoral tem atuado e continuará atuando e, para tanto, conta sempre com a diligência constante e permanente do Ministério Público Eleitoral. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que a Polícia Federal está investigando as fake news e que espera apresentar conclusões nos próximos dias. A Associação Brasileira de Imprensa divulgou um termo de compromisso assinado pelos candidatos, no qual Jair Bolsonaro e Fernando Haddad garantem que vão respeitar a Constituição e se comprometem em assegurar os direitos à informação, liberdade de expressão e liberdade de imprensa. A seguir, o Hexa do Cruzeiro na Copa do Brasil.